Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Uri. Sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, muito interessante. Eu vou me basear num baita livro que eu acabei de ler. O livro se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. E eu quero contar para vocês hoje o quanto esse livro foi de fato transformador para mim. Não é só o nome do livro que fala sobre transformação, mas o quanto ele me transformou em meio a um assunto que eu já tive dificuldades durante a minha vida, que é sobre ego e orgulho. Mas antes, já faz aquilo, por favor, que você sabe o que eu vou pedir. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, ego, que é um assunto que quase não pega ninguém, né? Quase não pega ninguém na nossa geração, da nossa sociedade. Constantemente nós temos que lutar contra o ego. Antes de começar a falar de fato, destrinchar um pouco sobre o que o Timothy Keller fala nesse livro, eu queria contar um testemunho para vocês sobre esse assunto. Eu tenho 25 anos e durante longos anos da minha vida, desde a minha adolescência até poucos anos atrás, eu tive que lutar contra o ego, contra o orgulho, contra o ego, contra todas essas coisas. Hoje eu consigo falar com certa autoridade, porque eu creio e as pessoas ao meu redor também conseguem enxergar essa mudança de que eu estou de fato tratado. E para mim foi muito gratificante ler esse livro num momento que eu já tenha sido curado desse assunto, tenha sido curado dessa doença. O ego, assim, pode ser considerado uma doença, porque não é algo que Deus planejou pra gente, não é algo que Deus sonhou pra gente. E a gente só percebe que tem ego quando a gente perde ele, porque é um assunto muito delicado. É muito delicado, é um assunto que aflige muito as pessoas, porque é muito difícil de lidar com o ego, tanto para quem é o portador do ego, quanto aqueles que são os receptores desse relacionamento. No meu caso, a minha família, os meus amigos, na igreja, os meus liderados, a minha esposa, são pessoas que tiveram que lidar diretamente com essa minha fraqueza. E que ao longo dos meses, dos anos, dos tempos, eu fui reconhecendo isso, e esse é o primeiro passo. Reconhecer que você tem uma raiz de orgulho, uma raiz de ego, vai te fazer conseguir tratar isso da melhor maneira. E existem várias formas para você tratar o ego. Oração é a principal delas. Ser quebrantado pelo Espírito Santo todos os dias. A palavra ela vai te ajudar a quebrar o ego, porque a palavra vai te levar para uma posição de humildade, porque o nosso mestre, aquele que nós temos como modelo, era uma pessoa extremamente humilde enquanto homem. Então, eu precisei tratar o ego, mas eu precisei primeiro reconhecer. Então, se você está vendo esse vídeo e você já notou, alguém já falou que você tem orgulho, ego, reconheça e aceite o tratamento. Aceite ser tratado. Eu vou falar através do livro aqui algumas características do ego humano, mas eu queria compartilhar no início com você logo esse testemunho de que eu realmente fui tratado, porque para mim é muito gratificante, mais uma vez, ler esse livro e esse título fazia muito sentido para mim. Ego transformado, a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. Cara, hoje eu sou muito mais feliz por ter sido tratado no ego. Mas agora, vamos direto para tudo aquilo que o livro diz. Como eu já disse, o autor é o Timothy Keller, um grande pastor, um grande teólogo e escritor, tem vários livros excepcionais, e ele divide o livro em 3 capítulos, mas para a gente ser um pouco mais direto, eu vou condensar aqui em alguns pontos para você. Cara, eu quero, na verdade, te inspirar a ler esse livro. Esse livro aqui vai ser para mim um livro que eu vou ler todos os anos, ou de 6 em 6 meses. É um livro extremamente necessário. É um livro pequeno, bem pequeno, ele tem 48 páginas e é um livro que cabe quase na palma da mão. Então, vai entrar no hall de livros que eu preciso ler todos os anos. E agora que começou 2024, não vai ser diferente, eu já li, não foi diferente, eu já li.
e pretendo ainda esse ano ler mais uma vez. Mas vamos agora ao esboço do livro. O que esse livro fala? O Timothy Keller ele vai dividir o ego humano, ele vai apontar 4 características do ego humano. A primeira delas é que o ego é vazio. O ego ele sempre está procurando uma forma para se sentir preenchido. Só que qual o problema disso? O ego ele nunca vai se satisfazer. E quando o ego não se satisfaz, ele vai colocando mais coisa para dentro, ele vai colocando mais lixo para dentro, e isso não vai satisfazendo ele, isso vai inchando, vai inflando o ego. Quanto mais coisas, a não ser Deus, que nós colocamos para dentro de nós, são colocadas, mais inchados, inflados a gente vai ficar e não mais cheios. Qual a diferença de ser cheio e satisfeito e de ser inchado? Porque quanto mais inchaço, mais desconforto. Quanto mais cheio e satisfeito, mais conforto e a gente vai ter uma vida mais saudável. A segunda característica do ego é que o ego é dolorido. Cara, qualquer membro do nosso corpo, no momento que ele está tudo bem, que não tem nenhum problema no braço, na perna, na mão, no fígado, no estômago, a gente não dá atenção aos membros, porque a gente já tem eles. Lógico, a gente faz uma corrida, faz uma academia, uma caminhada, procura comer melhor para que a gente possa cuidar do nosso corpo. Mas enquanto o corpo não aponta nenhum tipo de problema, a gente não dá a devida atenção no sentido de ficar reparando. Quantas vezes você repara no seu dedo mindinho? Mas quando você bate ele, você sente uma baita dor. Concorda comigo? Mas o ego não. O ego ele sempre está dolorido. O ego sempre tá sentindo dores, ele sempre tá causando desconforto. O ego sempre tá chamando atenção. A gente coloca muita atenção no ego porque ele tá sempre causando dor na gente. Um exemplo que o Timothy Keller usa no livro, por exemplo, é quando alguém fala assim: "Nossa, fulano de tal feriu os meus sentimentos". Na verdade, os sentimentos eles não são feridos. Os sentimentos são sempre sentimentos, eles vão estar lá. Na verdade, o que dói é o ego. O ego que vai ficar doendo, não é um sentimento que foi ferido. O ego já é ferido, já é inflado. É como se fosse uma inflamação. Algo no nosso corpo está inflamado, dói. Então o ego é como se fosse um órgão inflado, inchado e inflamado dentro de nós. Então toda vez que ele é cutucado, ele causa desconforto. Na verdade, ele sempre causa desconforto, mas quando cutucado, a parada vem frenética. Então, a primeira característica, o ego, ele é vazio. A segunda, o ego é dolorido. A terceira característica é que o ego é ocupado. Na tentativa de se preencher e de lidar com o próprio desconforto, com aquela dor que eu acabei de falar, o ego ele sempre vai estar se comparando com as outras pessoas. Por quê? Ele quer se sentir satisfeito. Então ele não para. O ego está sempre procurando alguém para competir. O ego é competitivo por natureza. A pessoa que tem um ego muito inflado, um orgulho muito frenético, ela sempre vai ser uma pessoa extremamente competitiva. E por isso o ego ele é ocupado, ele sempre está atarefado. Quarta característica e última do ego humano é que o ego humano é frágil. Tudo aquilo, como eu falei agora há pouco, tudo aquilo que é inflamado, ele está prestes a causar um desconforto extremo e tudo que está inflamado está prestes a estourar. Vou te dar um exemplo. O ego ser frágil é como se fosse uma bexiga cheia de água ou cheia de ar. Quanto mais ela vai enchendo, mais ela vai ficando frágil. Então, quanto mais você alimenta o seu ego, mais frágil ele vai ficando. E quando estoura, amigo, o problema é certo, que você vai se sentir muito, muito, muito mal. E aqui tá te falando uma pessoa que tem total autoridade, porque eu já passei por isso. Só que a parte boa do ego ser frágil é que quando ele é estourado, é a oportunidade de você viver um novo começo nessa área. Quando o ego é estourado, é a oportunidade de você começar do zero, tratar essa ferida que vai ficar por um tempo aberta, mas depois que ela for fechada, aí você vai conseguir de fato desfrutar de um ego transformado. Mas, Uri, quais são as chaves para isso? Você só explicou como é que funciona o ego. Para a gente concluir, mas eu quero mais uma vez falar que você tem que ler esse livro. Para a gente concluir, existem duas chaves. A primeira chave está no título do livro.
Humildade. O Timothy Keller vai falar nesse livro que humildade não é pensar menos de si. Você não precisa pensar. Não, ele até usa alguns exemplos sobre baixa autoestima e autoestima. Autoestima. A baixa autoestima é um problema tanto quanto a alta autoestima. Quase um trava-língua. Então, qual é o equilíbrio disso? É a humildade. A humildade é o equilíbrio. A humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Cara, essa chave é muito poderosa. Ser uma pessoa humilde não é você pensar menos de quem você realmente é. E nem pensar muito sobre quem você é. É pensar exatamente em ser quem a palavra de Deus diz que você deve ser e se preocupar somente com o que Jesus pensa sobre nós, sobre o que Jesus pensa ao nosso respeito. E a chave principal desse livro é o autoesquecimento. O que é que significa isso, Zuri? O autoesquecimento é você não se importar com a opinião das outras pessoas e não se preocupar também com a sua opinião. Então, com o que que a gente vai se preocupar? Com a opinião somente de Deus e somente satisfazendo os desejos da palavra em relação à nossa vida. O segredo para ter um ego transformado é ter um coração humilde e ter uma mente que consegue se esquecer e esquecer da opinião alheia para completamente ser transformada e renovada através da palavra. É isso, meu povo. Esse livro foi maravilhoso. Eu espero que vocês leiam. É uma leitura muito rápida. Eu peguei e li um dia, é um livro muito pequeno. As páginas são curtas, está quase todo anotado o livro. Eu quero indicar esse livro para vocês, para ler agora nesse ano, nesse início de ano, ou quando você estiver vendo esse vídeo, cara. É um livro muito barato. Hoje tá abaixo de R$ 20, por exemplo, na Amazon, num site desses. Então é um livro que vale super a pena. Eu super te indico. Por favor, faça essa leitura. Se você já fez essa leitura, comenta aqui o que você achou desse livro e também comente o que você achou desse vídeo, cara, e dessa mensagem sobre esse assunto, tá? Eu vou pedir mais uma vez que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão legal para ajudar a impulsionar essa mensagem, impulsionar esse canal para mais pessoas. Compartilha com seus amigos também e fica ligado para os próximos vídeos. Vamos para cima, é só o começo.